Ok, então vamos começar nossa modelagem. Antes de mais nada, o que a gente precisa fazer logo de início é adicionar uma referência para que a gente possa trabalhar do jeito correto. Então eu vou puxar o meu painel aqui lateral para adicionar o nosso background e eu vou deixar disponível essa imagem aqui. A referência que eu vou utilizar para modelar o volume do braço é a referência número 5. Ela vai estar disponível na visualização de frente. Então vou ajustar aqui apenas na visualização de frente. Tá ótimo que assim a gente consegue ter o volume do braço direitinho aqui, sem muitos problemas. E para nos auxiliar nesse processo, eu vou precisar de uma outra referência. Vou puxar aqui o Image Editor. Eu vou puxar uma outra referência que é, na verdade, um combinado de imagens que eu peguei do Action Figure e coloquei todos numa imagem só, que assim fica mais fácil a gente visualizar aqui dentro do Blender mesmo. Então eu consigo ir dando uma corrida na imagem para visualizar melhor. Não precisa ficar pipocando entre janelas aí para gravar, não fica muito legal. Então, assim, esse braço, eu vou fazer especificamente essa versão, né, desse Action Figure aqui. Ele vai mudando, né, o visual dele de acordo com o andamento do desenho. Mas eu achei bastante interessante esse aqui, além de que isso aqui é de um Action Figure, então as peças são móveis de verdade e dá pra gente ter uma dimensão um pouco mais realista, assim, tem o volume todo direitinho que a gente vai fazer. Então eu achei, e o visual também eu achei bem interessante. Então vamos começar. A primeira coisa que a gente precisa é realmente dar o volume desse braço. Daria para fazer peça por peça, mas eu não sei se é tão interessante logo de início, porque pode complicar um pouquinho. Tem vários pedaços que tem cantos, que tem umas partes que são bem polidas, outras que tem um tipo de um traço um pouco mais com um canto um pouco mais marcado, então eu realmente não acho muito prático. Então, por exemplo, vamos começar pela parte do bíceps dele aqui, do braço, verdadeiramente falando, né? A gente tem, claro, isso aqui é um action figure, então ele tem uma espécie de esfera para poder ter a articulação do boneco, no caso, mas a gente pode se utilizar disso para justamente fazer um visual, o volume e a forma do desenho, né, da modelagem, e também aproveitar isso para ter um apelo um pouco mais agressivo visual. Então, assim, vamos lá. Eu vou começar trabalhando, a ideia é que ele fique com bastante detalhe, mas eu não vou começar trabalhando com muito polígono para não complicar. Então, eu vou adicionar aqui para início de conversa um cilindro. Esse cilindro pode ter 2 vértices. E em seguida eu vou deixar esse cilindro, eu estou em modo de objeto, eu vou deixar esse cilindro inclinado. Porque quando eu rotaciono as coisas ou inclino elas em modo de objeto, eu tenho a projeção do que seria o ângulo zero dele no modo de edição. Então, assim, entrei em modo de edição e daí agora sim eu vou diminuir aí e reposicionar os nossos vértices. Aqui é uma coisa bastante tranquila, movimento, rotação e escala, tá? Recomendo que vocês assistam os vídeos que eu tenho lá das primeiras ferramentas do Blender, ajuda bastante. Esse processo de seleção aqui que eu estou fazendo é um processo de seleção que eu estou selecionando o anel todo. Então, segurando o Alt e dando um clique na linha, ele faz a seleção já completa de todo o anel. E basicamente eu vou encaixar literalmente assim o volume do que seria o braço do nosso personagem. Então até vamos aproveitar e fazer o volume inteiro mesmo. Ele tem um desenho muito específico nessa parte do braço, porque
o bíceps dele abre para um lado, a parte da lateral do braço abre para o outro, o tríceps abre para o outro, então ele é todo recortado. Bom, fizemos o volume principal aqui para entrar e sair do modo de visualização Warframe Z. Z ele volta para o modo Solid ou para o modo de edição e vamos recortar então Ctrl R e eu vou adicionar um recorte, pode ser 2 recortes, pode rolar o scroll aí ou então o número 2 direto para que a gente possa fazer esse recorte duplo. E aqui a mesma coisa, escala, tentar encaixar visualmente aí parece que não vai dar muito certo, mas isso é só o começo do nosso trabalho. Ó, eu vou encaixar aqui embaixo e eu vou até fazer mais um recorte, porque ele tem um canto aqui. Fazer mais um recorte e ajustar mais uma vez. Mais ou menos essa é a nossa ideia. Eu tenho só o volume do braço do personagem. Muito bem. Ó, reparem que aqui ele tem uma parte que fica para dentro, né, do braço, que seria a parte do bíceps mesmo, que é uma placa inteira. E depois ele tem vários pedaços, que é onde tem o efeito quando ele abre o braço. Certo. Eu não tenho a referência dele de lado especificamente, eu tenho essa referência aqui de costas, tenho essa referência um pouco de lado, mas o que dá para entender, e daí o desafio dessa modelagem, é que essa lateral aqui é um pedaço, a parte seria da parte traseira do braço dele, bem do tríceps mesmo, é uma outra placa, e dando a volta por dentro, né, do braço, que seria a parte mais próxima aqui do corpo, eu tenho uma peça inteira. Então é uma peça que faz aproximadamente ali uns 90 graus de desenho, né? Ela vem daqui, por exemplo, aqui está a frente do braço, aqui está as costas, ela vem mais ou menos até que assim, ela é uma peça bastante peculiar. Então, para fazer isso, como a gente já fez o volume, como que dá para trabalhar isso de uma maneira bastante tranquila? Fiz o volume, muito bem. Então eu vou agora recortar os pedaços que são de fato separados. Para que eu possa fazer isso melhor, eu vou ter que deletar essas faces. E daí é uma coisa bastante, não digo assim no olho, mas é uma coisa que vai ter que ser feita de um jeito bem cuidadoso mesmo. Aqui eu tenho a linha. Aqui eu tenho a parte da peça que é dividida. Então eu vou selecionar todas essas linhas que ficam bem para frente. E também eu vou ter que basicamente chutar aonde fica essa lateral aqui nas costas. Se a gente olhar de cima, aqui está a frente do bíceps e eu acredito que mais ou menos aqui atrás, mais ou menos aqui, ó, a gente tenha a parte das costas. Então, todo esse conjunto vai ser o meu bíceps, vai ser essa peça que é única e essa lateral aqui que fica para fora a gente faz esses recortes aqui depois. Eu acredito que seja isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar onde eu quero cortar um dos lados, tá? Selecionei as linhas todas e eu vou apertar a tecla V. A tecla V, ela faz com que o Blender separe as peças, mas mantendo, na verdade, os dois lados, como se ele duplicasse os vértices e cortasse. Então eu consigo separar sem perder a relação ali de onde ele estava originalmente. Então, que mais? Eu acredito que aqui seja o outro lado. Vou apertar o V também. Separei. E agora, quando eu vou fazer seleção, se eu utilizar o comando L para selecionar, eu consigo pegar o que está ali de fato separado. É um objeto só, mas eles são separados, né? Então dá para trabalhar desse jeito. O que eu prefiro fazer aqui para que não dê bagunça é separar isso aqui em dois objetos independentes. Faz a seleção, aperta P,
seleciona pela própria seleção e agora eu tenho duas peças independentes, ó. Tenho dois objetos separados. Eu vou começar trabalhando com essa peça interna, então vou deixar essa peça externa aqui, que é a parte do tríceps ali escondido, o H, e vou começar a modelar essa parte aqui de fato. Então, aqui eu vou ter que reposicionar, né? Como eu fiz um ângulo ali, eu vou ter que reposicionar essas peças, não tem problema, então eu vou, olhando de frente aqui, eu vou reposicionando realmente o que parece ser mais retinho aqui. Essa parte aqui, essa curva, eu já vou aproveitar para começar a desenhar ela com esses vértices que sobraram. Talvez fique um pouco triangular de início, mas não tem problema. A nossa ideia aqui é ter o volume principal. Ele pode também acabar ficando um pouquinho torto, se não tem problema. Ok, a parte das costas ali da parte de dentro, ela simplesmente segue reto, ó. Então aqui não tem nenhum problema. O que acontece? Aqui ele ficou com um canto, ficou muito angular, ficou com um canto um pouco estranho. Então eu vou fazer um recorte aqui também, subdividir ao comprido ali e vamos tentar arrumar, ó, mais ou menos desse jeito. Assim tá ótimo. Certo. O fato de eles não parece ter ficado muito certinho, a gente pode corrigir depois aqui trabalhando direto nos eixos sem problema. Mas isso a gente vê um pouco mais para frente, realmente quando a gente tiver o volume inteiro do braço, a gente consegue ter uma orientação melhor do que está acontecendo ali. Como eu fiz esse acabamento aqui com um recorte nesse canto, eu vou fazer no outro também, ó. Então eu vou recortar mais uma vez, deixar esses vértices bem no canto e aqui basicamente baixar eles. Aqui eu tenho os dois cantinhos aqui com a mesma quantidade de vértices e agora a gente começa a fazer o detalhamento. Essa peça, ela tem um desenho, ó, que ele tem como se fosse o volume do músculo do bíceps e depois ela tem uma marcação baixa aqui que corta de fora a fora. E ainda na parte de cima eu tinha aqui... tá na referência de frente aqui. Deixa eu voltar para a referência de frente. Ó, na referência de frente dá para enxergar bem. Ela tem um detalhe com um tipo de uma marcação aqui também para dentro. Então, o que a gente faz? Eu vou criar um outro recorte aqui também. E com esse recorte eu vou fazer essa marcação. Para reposicionar as coisas. Ó. Na parte das costas eu acredito que seja reto, não tenho muita certeza, mas eu vou deixar um pouquinho mais para baixo. Então nós temos aqui já a linha. Essa parte aqui de cima dá para deletar esses vértices aqui de cima e ficar com essa placa. Essa placa que nós temos. Certo. No nosso modelo agora, o que a gente vai precisar fazer é dar basicamente uma polida em algumas linhas e adicionar essa camada aqui de cima. O que eu vou fazer? Eu deletei para quê, né? Para que eu pudesse fazer uma extrusão em uma escala, ó, e já ter essa peça basicamente desenhada para mim. Então a gente não vai precisar ter muito trabalho quanto a isso. Eu já tenho mais ou menos aqui o desenho da peça, ó. Ela fica um pouco para dentro, essa é a ideia, e depois eu faço uma extrusão para cima. Eu já consigo ajustar basicamente como é o desenho. Aqui só vou precisar dar uma arrumadinha nos cantos, que faltou. Aqui o canto ela não é tão marcado assim, mas só para a gente ter uma ideia. Então, basicamente, eu já tenho o desenho da lateral do braço. Certo.
Como ter certeza se isso aqui está indo de acordo com o planejado? Primeiro a gente vai trabalhar com dois modificadores, um para dar espessura e o outro para dar o acabamento com marcações de corte. Então eu vou deixar minha visualização, estou no modo de objeto, vou deixar minha visualização no padrão aqui do Shading Smooth, ele fica todo polidinho, né? E nos meus modificadores, a gente vai adicionar dois modificadores. O primeiro deles vai ser o Solidify. Ele vai fazer com que nós possamos dar espessura para essa modelagem. No caso, o Offset é para onde que ele vai marcar, se ele vai fazer isso para dentro ou para fora. Eu vou deixar ele com 0 aqui para ele fazer para os dois lados. E o Thickness aqui é o quanto de espessura que ele vai fazer. Pode ser que não esteja muito claro aqui, fica um pouco esquisito. O que eu gosto de fazer é trabalhar com o padrão do Matte Cap, aqui no padrão na tecla N. Quando a gente trabalha no modo Solid, a gente pode utilizar os Matte Caps, ó, que são materiais já, é um trabalho que o próprio motor faz, né, o próprio processamento gráfico do software faz, para que a gente possa visualizar esse objeto com um padrão de luz e sombra, né, de volume também, para a gente ter uma ideia melhor do que está acontecendo. Então eu vou trabalhar no modo Matte Cap aqui, vamos trabalhar, já que ele tem armadura escura, vamos trabalhar com um padrão aqui meio cinza chumbo, e ainda assim parece que não tá como no personagem, né? Ele ainda tem uma sensação um pouco estranha, um pouco plástica. Então o que a gente faz agora? Agora a gente usa um outro modificador para fazer marcações. Eu vou adicionar esse segundo modificador, que é o Edge Split, e eu vou desmarcar essa opção aqui do Split Angle. Ó, assim ele já fica bem melhor. O Split Angle, na verdade, ele faz um cálculo pelo ângulo, né, de cada face. Ó. Então a gente aumentando ou diminuindo, ele vai alterando. Só que eu não quero fazer isso. Eu quero fazer manualmente as marcações em pontos específicos. Então eu deixo o Edge Split habilitado com a opção do angle aqui desmarcada, e daí ele vai trabalhar só pelo Sharp Edges. O que são Sharp Edges? A gente entra em modo de edição. Eu vou trabalhar aqui com a seleção na volta de todo o nosso objeto. Só na volta por enquanto. E aqui no nosso painel esquerdo, Shading, a gente marca esses edges, ou seja, as bordas que nós selecionamos como Sharp. Olha, ele já dá um outro visual. E para finalizar, eu vou selecionar esses dois cantos aqui. Reparem que quando a gente seleciona em modo de vértice, ele acaba selecionando todas as faces e as linhas dentro. Então, para marcar os Sharps, é sempre melhor a gente trabalhar no modo de seleção de edges mesmo. Então, consigo selecionar eles independente, marco Sharp, aí fica bem mais interessante. E ele tem também uma marcação aqui na base, logo acima dessa curvatura aqui, que a gente pode fazer por aqui, ó. Não ficou tão bom, então o que a gente faz? Vou dar um Ctrl Z, e aqui onde tem essa linha, eu vou duplicar essa linha. Eu posso tanto fazer um corte na horizontal com o Ctrl R, quanto duplicar essa linha com a ferramenta do Bevel, Ctrl B. A gente consegue visualizar isso rapidamente. E uma delas eu vou marcar. Não ficou tão interessante mesmo, assim não ficou tão interessante. Ó. Parece que não tem muita diferença. Então, vamos lá. Vou voltar aqui. E vou deixar marcado só a linha simples mesmo que nós tínhamos. Esse acabamento aqui vai ficar melhor então, já que ele não está fazendo muita diferença agora, ele vai ficar melhor quando nós finalizarmos mais a parte do bíceps ali e trabalhar um pouco mais a fundo na modelagem. Mas por enquanto já está bem interessante. A gente já tem uma placa inteira ali do que seria o bíceps do personagem. A gente basicamente vai trabalhar dessa maneira para todo o braço do personagem, fazendo peça por peça, faz o volume, recorta, faz o detalhamento da peça e segue adiante. Então eu quis fazer esse primeiro vídeo um pouco mais lento de propósito para entender como que funciona o processo, e daí nos próximos eu vou
Eu vou explicando, mas daí eu vou trabalhando num modo mais normal de velocidade, assim. Eu vou trabalhando e vou explicando e não vou ficar explicando muitas ferramentas, a não ser quando seja alguma coisa muito específica. Mas dá para ter uma ideia de como é que vai funcionar esse braço aqui e a gente segue no próximo vídeo, então.